entende muito cedo, porque é uma coisa que as pessoas consideram natural, é a relação de pintura e quadro. Pintura e quadro não tem uma relação necessária. A história da pintura, por exemplo, na parede das cavernas é muito maior do que a história do quadro. O quadro foi inventado na Renascença. Depois a pintura foi para as paredes dos palácios, dos templos. Quer dizer, o quadro é uma invenção renascentista que formata um novo tipo de público, que é não mais o fiel que frequentava as igrejas na Idade Média e antes, mas passa a ser um observador que precisa de um campo. O quadro nada mais é que um campo designado para observação, como é a lâmina de um microscópio ou como é um telescópio observado. Na Capela Sistina você não tem isso, você está numa imersão que você estaria aqui dentro. Então veja bem, o fiel vira público com a invenção do quadro, do palco italiano, etc. O Hélio, com 20 e poucos anos, compreende que o quadro tem essa natureza histórica. E ele acha que pintura e quadro podem se separar. Ele propõe que a pintura saia do quadro e vá para o espaço. Tudo isso é pintura fora do quadro, depois do quadro. Uma pessoa sacar isso no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1958, em menos de 30 anos, é um gênio. A experimentação e a imperatividade são tônicas que dão assim uma vitalidade à obra do Hélio, né? A todo tempo a gente faz um teste de atualidade da obra dele, que já tem 40 anos que se iniciou, e ela subsiste a isso, ela sobrevive nessa atualidade. Tropicália, por exemplo, que foi um movimento da música, da cultura em geral, na arte brasileira, foi batizada pelo Hélio de Sica. Quando ele descobre o Morro da Mangueira em 64, tudo isso que era séptico e limpo se faveliza como método de construção. Então o Hélio de Sica é um artista vital para a arte brasileira, e a gente pode dizer que, por exemplo, ele, Lígia e outros há um antes e um depois deles. É só isso. Primeiro, o espaço do museu é incrível para essa obra. Foi como uma luz, assim. Um momento especial, acho, para o trabalho e para a própria cultura do país. Falar do Hélio de Sica, para mim, às vezes se torna difícil, porque a gente incorpora tanto o trabalho dele, porque os meios de aproximação que esse artista oferece para o público são muito grandes. E a gente acaba tendo que falar de dentro da obra, né? Como aqui agora eu estou no Tropicália, pisando nessa areia e vivenciando a obra. Eu acredito que para falar da obra do Hélio, a gente tem que estar com a cabeça e o corpo muito atentos, né? Existe a memória cerebral e a memória do corpo. Nessa montagem aqui do Museu Nacional, a gente discutiu, eu, Fernando e Cezinha, uma montagem que fala muito da evolução da obra dele, né? Você pode perceber que na parede estão os metaesquemas relativo à cor e à forma. E isso vem se transformando aqui nessa zona intermediária dos bólides, que também fala da cor e da forma, né? Mas já há uma interatividade. Então a fuga do plano bidimensional da pintura se dá nos bólides, pela essencialidade da cor, onde o Hélio propõe o manuseio da cor, a construção concreta da cor, né? E aqui, já na multidimensionalidade espacial que ele propõe na obra dele, ultrapassa esses limites do plano e da bidimensão e da tridimensionalidade também, e a obra vai para o espaço, né? O Hélio sempre falou essencialmente de pintura. Tudo que ele faz tem uma referência simbólica da pintura. A interatividade, que é um conceito fundamental na obra dele, né? Um conceito seminal na arte brasileira e na arte internacional. Ver essa exposição montada no Museu Nacional, em diálogo com a arquitetura de Oscar Niemeyer, que é uma arquitetura premeditada, com a arquitetura das favelas do Rio de Janeiro. Como que isso combina? Ele consegue fazer uma síntese entre culturas. A cultura da modernidade, completamente asséptica, limpa, e a cultura
da adversidade, né? Ele tinha uma máxima também que diz: da adversidade vivemos. E esse palco aqui, essa situação da obra do Hélio dentro da obra do Oscar Niemeyer, acaba não sendo uma contradição, mas um diálogo perfeito para a cultura brasileira. Essa bandeira aqui, ela tem um significado muito importante em todo o contexto da obra do Hélio de Sica, né? Essa máxima, seja marginal, seja herói, ela vai, de uma certa forma, localizar a obra do Hélio num espaço à margem, mas à margem, segundo o nosso ícone, Rogério Duarte Guimarães, a margem também está dentro do Rio. Aqui em Brasília também é muito legal, porque tem a obra Invenção da Luz, que está lá na FUNARTE, que é uma obra pensada para Brasília, né? Então é 5 painéis brancos e que estão dialogando já com a natureza, né, da cidade, com a luz de Brasília, que é uma luz especial, muito, né, forte, e então a coisa de ser plano também, a obra sofre a incidência do sol, né, o dia inteiro. E isso é incrível, né, quando você pensa no Hélio, então é uma coisa que já vem desde o nome, né? Essa instalação aqui, ela é uma referência muito forte para a nossa cultura. Não só a cultura visual, mas a cultura musical, as mudanças comportamentais, muito devem a essas posições do Hélio de Sica. Essa obra Nas Quebradas, especialmente, é uma obra vivencial do Hélio que fala de perto aos nossos corações, porque fala do samba, fala do Morro da Mangueira e fala desse delírio ambulatório do artista que percorre as ruas do Rio e assimila isso em forma plástica, em forma estética, enfim, reconstrói a vida das pessoas. E eu acho isso um meio de aproximação incrível do público com a obra.